Vamos lá, chegamos ao final de mais um estudo e que bom que você chegou até aqui. Hoje nós estudamos sobre o plano de salvação. Tremendo esse tema, não é? O estudo começou fazendo uma pergunta, e a pergunta era: como a Bíblia descreve a origem do pecado e suas consequências para a humanidade? Lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte, a dor, o sofrimento são consequências do pecado. E a Bíblia diz que o pecado entrou por um só homem, Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Então, o pecado passou para toda a humanidade. O pecado é como uma doença genética que passa de pai para filho. Eu e você que estamos aqui no estudo hoje, não precisamos fazer nenhum esforço para pecar. Nós não precisamos fazer muita coisa, porque o pecado já está onde? No nosso sangue. Nós temos a natureza pecaminosa. Mas Deus tinha um plano para nos libertar disso. E qual foi a atitude de Deus para com a humanidade pecadora? Esta é a segunda pergunta do nosso estudo. E lá no livro de São João, capítulo 3, versículo 16, nós encontramos um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, que dizem o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que coisa fantástica. Imagine um pai que tem um filho caído dentro de um poço. O pai não apenas joga a corda para que o filho saia. O pai desce junto e busca o seu filho lá embaixo do poço. Foi isso que Deus fez. Deus não ficou apenas olhando no céu os seus filhos se arrependerem. Não. Ele veio aqui a esta terra para pagar o preço do pecado em nosso lugar e nos tirar deste poço de perdição. Que coisa fantástica, não é? Que amor tremendo que Deus tem por mim e por você. Mas a terceira pergunta do nosso estudo dizia o seguinte: qual foi o papel de Cristo nesse plano de salvação? E lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, a Bíblia diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Imagine um médico que toma para si a doença do paciente, para que o paciente possa viver. Cristo tomou sobre ele a consequência, ou melhor, os nossos pecados, para que nós não sofrêssemos as consequências. E você pode dizer: pastor, o que eu preciso fazer para receber a salvação? Se Cristo já veio aqui na terra, qual é o meu papel? A Bíblia diz isso lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O que você precisa fazer para adquirir a salvação é crer em Jesus Cristo, é aceitar, é receber. A salvação é como um presente que está nas mãos de Deus. E ele oferece para mim e para você. Mas nós precisamos aceitar. Este é o nosso papel. Quando nós aceitamos a salvação, algo acontece em nossa vida. E essa era uma das perguntas. O que acontece quando alguém aceita Jesus como seu Salvador? No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo quando a gente aceita Cristo. Porque ele veio a esta terra não apenas para nos livrar das consequências do pecado, mas ele veio para nos livrar da natureza pecaminosa, do pecado. Ele não quer que, ao aceitá-lo, ao receber a salvação, nós continuemos pecando, continuemos no pecado. E é por isso que nós nos tornamos uma nova criatura, dispostos agora a aceitar os mandamentos de Deus, a vontade de Deus em nossa vida. Como é que eu posso manter a certeza da salvação mesmo diante das dificuldades? Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As promessas de Deus são a certeza que nós temos de que Ele nos oferece a salvação e nos garante a salvação através do sacrifício de Cristo Jesus. Mas tem um detalhe muito importante. Há uma evidência para aqueles que aceitam a Cristo. O que Jesus fala sobre aqueles que aceitam o seu sacrifício, o aceitam como seu Salvador? A Bíblia fala lá no livro de São João, capítulo 14, versículo 15, o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando nós aceitamos Cristo como o nosso Salvador, o Espírito Santo cria em nosso coração o desejo de servi-lo e de obedecê-lo.
Eu sei que talvez no estudo de hoje você possa ter se perguntado, pastor, mas eu fiz tanta coisa errada já em minha vida. Como Deus pode me aceitar? Como Ele pode me amar, me oferecer a salvação? Ah, queridos, imagine que Deus convida você hoje para um piquenique. Você gosta de piquenique? Imagine que você é convidado para um piquenique e esse piquenique é para você, o Espírito Santo, Jesus e Deus fazerem juntos. Ele convida você para ir até um parque muito conhecido aí na sua cidade. E é um sábado à noite. No domingo de manhã você acorda, abre talvez ali as gavetas dos armários da cozinha para ver o que você vai levar. Quando descobre que não tem nada, apenas um pão, um cacetinho, como diz o gaúcho, seco, sem nada, apenas manteiga. Você está com tanta vontade de ir que não dá bola, passa aquela manteiga, enrola em um papel e leva para o piquenique. Quando você chega perto, já um pouquinho longe, você avista Jesus, Deus e o Espírito Santo sentados ao redor daquela toalha xadrez. E ali em cima tem bolos, salgados, sucos, coisas deliciosas preparadas por Jesus. Ao sentar, Jesus fala o seguinte: eu tive uma ideia. Vamos compartilhar? Cada um vai comer um pouquinho do que o outro trouxe. E você bota a mão no rosto e pensa, e agora? Porque tudo que eu trouxe foi o quê? Um pão com manteiga. Jesus percebe que você está incomodado. E ele diz, o que está acontecendo? E você, sem jeito, olha e diz, Senhor, eu só tenho um pão com manteiga. De repente, Jesus tem uma atitude que você não imagina. Ele diz, pão com manteiga? Eu amo pão com manteiga. Como assim? Mas você está com tanta fome que entrega aquele pão com manteiga para Jesus e agora começa a comer de todos os salgados, os bolos, o suco que foi preparado. Você come até não aguentar mais. Chegou ali morrendo de fome, como um mendigo, mas saiu dali saciado, como um filho de um rei. Sabe, queridos, esta é a experiência da salvação. Jesus nos convida para compartilhar, convida para um piquenique, compartilhar a salvação conosco. Tudo que nós temos para oferecer a Ele é um coração corrompido, pecador. E muitas vezes temos vergonha de oferecer isso a Ele. Mas Ele diz, um coração de um pecador é o que eu mais gosto. E quando a gente entrega a Jesus o nosso coração e começamos a compartilhar tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer, nós saciamos a nossa alma, nos transformamos numa nova criatura. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entregar o nosso coração a Ele. Precisamos entregar tudo que nós temos. Não importa se você se sente um pecador. Só há esperança se você colocar a sua vida nas mãos de Jesus. E quando você colocar a sua vida nas mãos de Jesus, o Espírito Santo irá transformar o seu caráter, transformar as suas vontades. Eu tenho certeza que no estudo de hoje eu estou falando para alguém que sente que precisa ser transformado. Jesus já fez tudo por você. Ele já pagou o preço pelos teus pecados e já garantiu a sua salvação. Mas agora é o momento de você fazer a sua escolha. Você vai permanecer com o seu pão velho, com o seu pecado, ou você vai permitir que Jesus lhe ofereça algo muito melhor? Que Deus possa lhe abençoar. Eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus, muito obrigado pelo estudo de hoje, onde nós descobrimos na Tua Palavra esse plano maravilhoso de salvação através do sangue de Jesus por nós. Sabemos que não há nada que possamos fazer, mas nós podemos entregar o nosso coração a Ti hoje e pedir que o Senhor implante em nós o Teu coração, a Tua vontade, a natureza espiritual. Que o Senhor possa ajudar esta pessoa que está estudando a Bíblia hoje, que tem lutado contra um vício, contra um pecado, contra um sentimento de culpa, que ela possa olhar para a cruz e ter a certeza do Teu amor por ela. Tudo isso nós pedimos hoje e agradecemos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi muito bom chegar até aqui com você, que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo estudo.